dia, caros profissionais de saúde. Mais uma vez, nós estamos aqui para discutir alguns conteúdos de saúde, né, na prevenção do controle de infecção, tá certo? E a nossa aula de hoje vai discutir um pouco sobre medidas de precaução e isolamento, tá? Meu nome é Nayana, eu sou enfermeira obstetra, mestre em saúde da mulher, tá? Pela Universidade Federal do Piauí, e sou coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Então, a gente vai discutir um pouco sobre essas medidas de precaução e isolamento, porque essas medidas, elas são fundamentais, esse protocolo, essas medidas de prevenção e proteção do profissional e do paciente, são medidas fundamentais, né, para a gente evitar estar disseminando infecção, levando infecção para a gente, ou levando infecção de um paciente para o outro, tá bom? Então, vamos lá. Bom, fundamentos das precauções. Primeiro, eu preciso conhecer a disseminação dos micro-organismos. Eu preciso compreender como é que os micro-organismos, eles são disseminados no meio, tá? Eu preciso compreender se esses micro-organismos, eles estão no ar, né? Eu preciso compreender se esses micro-organismos, eles ficam agregados na superfície. Eu preciso compreender como que esses micro-organismos, eles se proliferam no meio, tá? E preciso conhecer também as particularidades epidemiológicas do meu hospital, ou seja, quais são os micro-organismos que povoam o meu hospital. Para isso, as comissões de controle de infecção hospitalar, elas precisam fazer a vigilância epidemiológica de todos os pacientes internados. Eu preciso saber quais são os micro-organismos, né, que estão colonizando e que estão infectando os meus pacientes. Eu preciso compreender como que esses pacientes, eles estão adoecendo, qual a forma de transmissão dessas infecções. Diante dessas particularidades, diante dessa vigilância epidemiológica no controle das infecções, o que vai acontecer? Eu vou adotar medidas, né, para prevenir, né, que o meu paciente ele adoeça. Então vamos continuar, vamos lá. Quais são os mecanismos de transmissão? Eu tenho três mecanismos de transmissão. Eu tenho a transmissão por contato, tá? Eu tenho a transmissão por gotículas e tenho a transmissão por aerosóis. A gente vai ver cada uma delas particularmente. E as precauções? Quais são as precauções? Eu tenho a precaução padrão. O que é a precaução padrão? É a precaução que eu tenho que usar no ambiente hospitalar para todos os meus pacientes. O que significa isso? A pandemia do coronavírus, ela nos ensinou muita coisa, certo? E uma das coisas fundamentais que a pandemia ela nos ensinou foi usar os equipamentos de proteção individual de forma mais correta no ambiente hospitalar, certo? Antes da pandemia, a gente via nas unidades hospitalares muitos profissionais de saúde sem usar máscaras, certo? Mas é fundamental o uso da máscara. É importantíssimo o uso da máscara, tá certo? Eu preciso usar máscara dentro do ambiente hospitalar, assim como eu preciso usar um jaleco no ambiente hospitalar, ok? Então, a precaução padrão é aquela precaução que eu devo utilizar para todos os meus pacientes, independente dele ter alguma patologia ou não. Tá? Então, eu tenho a precaução padrão, que é a precaução que eu uso para todos os meus pacientes, e as precauções específicas. Quais são as precauções específicas? A precaução por contato, né? É o contato,
tá? O toque, a precaução por gotículas, quando as gotículas elas estão disseminadas no ambiente, e a precaução por aerosóis, tá certo? A diferença das gotículas por aerosóis é o diâmetro, porque a gotícula ela é um pouquinho mais pesada, ela não se sustenta tanto tempo no ar. Os aerosóis não. Os aerosóis, como por exemplo o coronavírus, ele permanece até 2 horas suspenso no ar. Então, assim, por quê? Porque são partículas menores, certo? Então, vamos lá. Vamos ver especificamente cada uma delas. Então, como a gente colocou, o que é uma precaução padrão? Precaução padrão é o conjunto de medidas aplicadas no atendimento de todos os pacientes, independente do meu paciente ter uma patologia ou não, eu vou utilizar a precaução padrão. Quais são as precauções padrão? Eu vou usar o jaleco, eu vou usar a máscara. Se necessário, eu tenho que usar uma touca. Se necessário, eu tenho que usar um óculos. Se necessário, além do jaleco, eu uso um avental. É a precaução padrão para todos os pacientes. Aí vai depender da necessidade de usar um avental. Por exemplo, eu vou fazer um curativo, eu vou ter contato com secreção. Então, põe o avental, põe a luva, põe o óculos. Se eu correr o risco de respingo, põe o óculos. Independente do meu paciente ter alguma patologia ou não. É a precaução padrão, tá? Conjunto de medidas aplicadas no atendimento de todos os pacientes. Essas medidas, elas devem ser utilizadas quando houver risco de contato com sangue, todos os fluidos corporais, secreções e excreções, como por exemplo sangue, como por exemplo líquido amniótico, tá? Pele não íntegra, mucosas. Então, são as precauções padrão. E tá aqui, gente. Aqui é uma imagem, né? É uma imagem da Anvisa, né? Um cartazinho da Anvisa que mostra quais são as precauções padrão, né? Higiene de mãos, sempre, tá? Luva, avental, óculos, máscara, caixa de pérfuro cortante, tá bom? Vamos supor, eu vou fazer apenas um exame físico no meu paciente. Eu tô de jaleco, tá? Eu tô de jaleco, eu fiz a higiene de minhas mãos, a pele do meu paciente está íntegra, eu não preciso calçar a luva, eu higienizei minhas mãos, vou tocar no paciente, depois que eu toco, eu higienizo minhas mãos novamente. Eu não vou precisar de um avental. Mas se eu vou realizar um procedimento que vá gerar, por exemplo, secreção, vou fazer um curativo de uma ferida, uma lesão, eu vou usar um avental. Se houver risco de respingo, vou usar o óculos. Mas assim, como medida de critérios para o cuidado com o meu paciente, sempre está com avental, sempre está de máscara, sempre está com os cabelos protegidos. São as medidas de precaução padrão para todos os pacientes. Aí tá aqui, gente, os equipamentos de proteção individual, tá certo? Aqui é uma sequenciazinha, tá? De colocação, não é, do EPI. Começando se houver necessidade de usar o avental, depois a máscara, óculos e luvas. E na retirada é o segmento contrário, tá? Luvas, óculos, máscaras e avental. Precaução de contato. Bom, eu tenho o contato, na precaução de contato, o contato direto e o contato indireto. Como é que se dá esse contato direto e o contato indireto? Por exemplo, se eu toquei apenas na unidade do paciente e contaminei as minhas mãos com um micro-organismo, digamos assim, eu tive um contato indireto, né? Mas se eu toquei diretamente no meu paciente, me contaminei, não é, com algum micro-organismo, é o contato direto,
tá? Então, esse contato essa precaução de contato, ela se dá tanto de forma direta como de forma indireta. A fonte, como a gente colocou, pessoas, superfícies ambientais, artigos e equipamentos. Quando é que eu faço uma precaução de contato com o meu paciente? A indicação são bactérias multiresistentes, tá? Infecções entéricas, escabiose, conjuntivite viral. São exemplos de patologias onde eu faço a precaução de contato, tá? Vamos lá. Bom, o que são bactérias resistentes, multiresistentes? As bactérias multiresistentes são bactérias resistentes a pelo menos 3 grupos de antibióticos. Eu vou já mostrar para vocês os grupos de antibióticos e aí a gente vai entender o que é uma bactéria multiresistente, tá bom? Aqui, gente, olha, a gente vê a classe, né, as classes, os grupos dos antibióticos, e aí, digamos assim, eu tenho digamos assim, uma bactéria que é multiresistente, por exemplo, eu solicitei a cultura, a hemocultura do meu paciente, e aí o resultado ele saiu e essa bactéria, ela é resistente, por exemplo, a cefalosporinas, ela é resistente a penicilinas, ela é resistente a carbapenens. Então, se essa bactéria é resistente a 3 grupos, então eu posso dizer que essa bactéria é uma bactéria multiresistente. Então, eu preciso fazer precaução de contato com esse paciente. Primeiro para me proteger, né? E segundo, para proteger um paciente e outro. Eu vou ter que ter muito cuidado para proteger um paciente, não estar levando contaminação de um paciente para outro. Então, exemplos de bactérias multiresistentes. Staphylococcus aureus, né, resistente à oxacilina, que é MRSA, a Cinetobacter, tá? Os profissionais de saúde, eles confundem muito essa questão da multiresistência. Porque, por exemplo, a cineto é uma bactéria gram-negativa, assim como a pseudomonas, né? Klebsiella. E aí eles dizem assim, mas tá com essa bactéria, então eu tenho que fazer precaução de contato. Não, eu tenho que ir para o perfil de resistência. Eu tenho que saber se é uma bactéria sensível ou se é uma bactéria resistente, tá? Aos grupos de antibióticos. Se for uma bactéria sensível a menos de 3 grupos, é uma bactéria sensível, não preciso fazer precaução de contato. Agora, se for uma bactéria resistente a 3 ou mais grupos de antibióticos, aí sim eu faço precaução de contato, tá? Então, aqui são exemplos de algumas bactérias multiresistentes, né? Klebsiella pneumoniae, ESBL, né? Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter resistente a vancomicina, Escherichia coli e ESBL positivo. E aqui, precaução de contato. Gente, olha, muita atenção na precaução padrão para precaução de contato. Vê só, a precaução de contato, eu tenho higiene de mãos sempre, né? Eu tenho o uso do avental, eu tenho o uso do óculos também, eu tenho o uso das luvas. Mas, preferencialmente, eu tenho o quarto privativo, tá certo? Em hospitais públicos, quando eu não posso ter um quarto privativo, eu tenho que fazer, no mínimo, um coorte, ou seja, um certo distanciamento, tá? Eu tenho que adotar medidas de distanciamento e tenho que colocar, digamos assim, um profissional para o cuidado com a precaução de contato e evitar que esse profissional ele realize o cuidado de outros pacientes. E outro detalhe, na precaução de contato, eu tenho que usar obrigatoriamente o avental, certo? Por exemplo, na precaução padrão, vai haver situações em que eu não vou precisar usar o avental. Eu vou usar o meu jaleco, eu vou usar a máscarazinha sempre, né? Claro,
como na precaução de contato, a máscara sempre, né? Só que a diferença é, na padrão, vai haver situações em que eu não vou precisar usar meu avental, mas na precaução de contato, eu sempre vou ter que usar o meu avental, tá certo? O aventalzinho para estar protegendo, me protegendo e protegendo os meus pacientes. A precaução por gotículas. O que é a precaução por gotículas? É o seguinte, a diferença da gotícula para o aerosol é o diâmetro dela, é o diâmetro da partícula, que é 5 micrômetros, tá? Então, assim, quando é que eu tenho que fazer precaução por gotículas? Quando é que eu sei que a patologia ela vai dispersar gotículas? No caso das meningites, coqueluche, influenza, difteria, rubéola, tá certo? Essas partículas, elas são partículas maiores, tá? Maiores que 5 micrômetros, que são partículas que são um pouquinho mais pesadas no ar, elas não se sustentam muito no ar, tá? Mas de qualquer forma eu vou usar o avental, eu vou usar a máscara e vou colocar a máscara no meu paciente também por conta da dispersão das gotículas, tá? Então vamos lá. Ó, a precaução por gotículas. Precaução por gotículas, tá aí. Então, nós temos na precaução por gotículas, higiene de mãos, sempre, né? Vamos colocar um avental também, né? Na precaução por gotículas. Temos a máscara cirúrgica. Eu vou colocar a máscara cirúrgica. Vou estar sempre com máscara cirúrgica, obviamente, mas a diferença é que eu vou colocar uma máscara cirúrgica no meu paciente também. Por quê? Porque ele está dispersando gotículas. Então, para evitar a dispersão dessas gotículas, meu paciente vai usar a máscara cirúrgica e eu, enquanto profissional de saúde, vou usar a máscara cirúrgica também. E o quarto privativo ou coorte, que é o distanciamento, tá certo? E o avental, também é importantíssimo que eu use o avental. Então, essa é a diferença. Vamos tentar entender a precaução por aerosóis. Os aerosóis, eles têm um diâmetro, quando eles são dispersos no ar, eles têm um diâmetro menor que 5 micrômetros, tá? Então, eles permanecem por mais tempo suspensos no ar. E o interessante é que eles podem ser dispersados a maiores distâncias que as gotículas, tá? Então, os aerosóis, eles são muito mais perigosos que as gotículas, porque as gotículas, elas ficam menos tempo, porque elas são mais pesadas e elas se dispersam menos. Os aerosóis não, eles ficam mais tempo e se dispersam a maiores distâncias. Então, quando é que eu tenho que ter cuidado com aerosol? No caso de patologias como a tuberculose, como sarampo, varicela, herpes zoster, coronavírus, tá certo? É por isso que nós temos que usar máscaras o tempo todo, porque a gente não sabe se naquele ambiente existem aerosóis dispersos do vírus, tá bom? Então, eles ficam no ar e eles ficam a quantidade de tempo no ar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Aqui, gente, a recomendação da Anvisa, né? Para precaução por aerosóis. Higiene de mãos sempre, né? O uso do avental, que a gente vai usar em todos também, assim como a gente vai usar em todos a gente vai usar em todos a luva, a gente vai usar em todos o óculos, a gente vai usar. Só que na precaução padrão, se eu não tiver contato com secreção, eu não preciso o avental, né? E se eu não tiver contato com fluido, eu não preciso a luva. Mas a higiene de mãos criteriosa e sempre, certo, gente? Mas vamos dar continuidade. Precaução por aerosóis. Higiene de mãos sempre, certo? Na precaução por aerosóis, eu tenho outra particularidade.
porque eu devo usar uma máscara mais forte, que é uma N95 ou uma PFF2, certo? E vou colocar uma máscara cirúrgica no meu paciente. Por quê? Porque os aerosóis, eles são mais perigosos que as gotículas, tá? Então, e o quarto privativo? Agora, essa precaução, ela é muito mais criteriosa, esse tipo de precaução é muito mais criterioso para o quarto privativo. Não é porque os aerosóis, eles são muito mais perigosos que as gotículas. É meio complicado você fazer coorte em precaução por aerosol. É praticamente impossível. Então, eu preciso realmente de um quarto privativo no caso de uma tuberculose sem tratamento, no caso de um isolamento de paciente por coronavírus, eu preciso de um quarto privativo, tá? Então, é isso, gente. É isso. Algumas particularidades das precauções de contato, tá? Fiquem atentos para cada particularidade, sendo a padrão, contato, gotículas e aerosóis. E aqui, todos são sabedores, vocês já conhecem como é que se coloca uma máscara N95 ou uma PFF2, né? Eu tanto posso pegar em forma de concha pelo lado de fora, como eu posso pegar pelas ligas, e aí eu vou ajustar na cabeça e depois ajusto no nariz, tá? No seio nasal. E eu posso fazer também as precauções mistas, gente. A indicação dessa precaução mista é recomendação para evitar a disseminação de agentes que apresentam dupla via de transmissão. Aí, no caso, a precaução mista, geralmente, a gente está sempre fazendo precaução mista, que é a associação de uma precaução de contato por gotícula, por exemplo, é uma bactéria multiresistente, né? Aí eu vou fazer uma precaução de contato, eu vou usar um avental e ao mesmo tempo dispersa gotículas ou dispersa aerosóis. Então, geralmente eu estou fazendo precaução mista ou precaução padrão com precaução de contato. Geralmente nós estamos fazendo as duas precauções, tá? Aqui é um exemplo, né? Das doenças. É interessante, gente, a gente dar uma olhadinha nessas patologias, na doença e no tipo de precaução, que são coisas que gostam muito de cair em concurso, né? Por exemplo, o exemplo, né? A AIDS é uma precaução padrão, cólera é uma precaução padrão, coqueluche, precaução por gotículas, dengue, precaução padrão, difteria, gotículas, diarreias bacterianas, precaução de contato, hepatite A, precaução padrão, e por aí vai. Aí, gente, meningite, né? Meningite bacteriana, gotículas, meningite de outras etiologias padrão, rubéola gotícula, rubéola congênita contato, sarampo aerosol, tuberculose aerosol. Aí a tuberculose nós temos a pulmonar, né, o laríngea, que é por aerosóis, e a dos outros órgãos, precaução padrão. Varicela, aerosóis e contato. E é isso, gente. E é isso, apenas alguns exemplos, né, de patologias e suas formas de precaução. O importante é nós nos protegermos e sabermos os tipos de precauções e quais são os micro-organismos do ambiente hospitalar, como que a gente tem que se proteger, qual tipo de precaução que a gente tem que fazer, tá? E nós encerramos essa aula de hoje com a mensagem de que o cuidado conosco e conosco o nosso paciente é sempre importante. É sempre importante, é a principal medida, tá? Nunca vamos vacilar, vacilar no cuidado. Vamos ter bastante atenção, tá? E vamos treinar esses tipos de precaução e entender que o ambiente hospitalar é um ambiente onde tem muitas bactérias agressivas e que a gente precisa se proteger mesmo e proteger o nosso paciente, tá bom? Um grande abraço.
E um beijo a todos.